E aí, futuro servidor, professor Arnes aqui, para a gente começar as nossas aulas sobre conhecimentos técnicos do IBGE. Essa disciplina é essencial, né, para quem vai fazer aí o cargo de recenseador, de agente censitário, porque é a maioria das questões da sua prova. Agora vamos falar a respeito da nossa metodologia de estudo. O nosso objetivo aqui é ser o mais focado possível no que a banca pode apresentar a respeito desse manual. Porque a gente tem um manual que maravilhosamente é disponibilizado para a gente no próprio site da banca. Se todo concurso fosse assim, hein? A parte específica já vem assim, ó, é só ler esse manual. Então, a banca vai extrair questões daquele manual. Não tem de onde fugir disso aí. Só que a gente sabe que existem alguns pontos chaves ali que a gente tem que sempre estar fixando. E como a gente fixa conteúdo? Revisando. Então, o nosso objetivo aqui é esquematizar todo essa apostila e assim facilitar o seu estudo por meio de revisão. A gente vai pegar os pontos essenciais, porque olha aqui, ó. Deixa eu estar abrindo aqui para vocês. Olha aqui na nossa tela aí, a apostila aqui muito bem feita, muito bem diagramada, não é uma apostila cansativa de ler, tem muitas figuras e as figuras ajudam a fixar esse aprendizado. Mas nosso objetivo principal é que você, ó, diante de todas essas figuras, diante de toda essa leitura, diante dessas chamadas de atenção que a apostila tem, é a gente pegar a essência e fazer com que você consiga aprender, fixar o conteúdo e o mais importante é marcar o X no local correto na sua prova. Perfeito? Então vamos lá, sem enrolação. Estão vendo aí tudo isso aqui, ó? A gente vai agora esquematizar. E aí tudo começa falando a respeito do IBGE. O IBGE que começa a apostila dizendo: o que é IBGE? Você que quer trabalhar no IBGE às vezes nem sabe o que significa IBGE, já caiu isso em prova. Falando das siglas do IBGE. E depois a gente também, nessa mesma aula, ainda vai ver o Censo Demográfico 2021, as características principais do censo, ok? Então vamos lá, sem enrolação, vou estar colocando aqui para vocês agora o slide no quadro e a gente começar a nossa aula. Aula de conhecimentos técnicos esquematizado. E ó, e os primeiros pontos eu falo a respeito do IBGE. O IBGE que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Imagine, se é de Geografia e Estatística, o que o IBGE faz? O IBGE ele foca nessas duas áreas, Geografia e Estatística. Mas é somente nessas áreas? Não. Porque quando a apostila avança e fala qual é a finalidade do IBGE, o objetivo, ele coloca já aí, ó. Ele é um coordenador e produtor de quê? De informações e disseminação dessa informação. Mas quais são essas informações? Estatística, geográfica e ambiental também, até porque existe o censo agropecuário, onde vai ter questões ambientais exploradas ali. Agora, tome cuidado, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. O IBGE, ele é o coordenador e produtor de informação. E essa informação, ele também faz a disseminação. O que é disseminar? É eu dar essa informação para várias pessoas, é eu disponibilizar essa informação. Mas tome cuidado, o IBGE não formula políticas públicas. Porque o que a gente vai ver é que o censo, essas pesquisas que o IBGE faz, são pesquisas que têm que servir para alguma coisa. Então essas pesquisas servem para quê? Para realizar políticas públicas, para decidir áreas de investimento, tanto público como privado. Só que em nenhum momento o IBGE formula políticas públicas. Ele dá a base, que são as informações, para disseminar. Agora, tem aquele ditado que fala bem assim, informação é poder. Informação é poder. Então, se você tem informação, você tem poder. O poder de realizar políticas públicas e de decidir as áreas de investimentos, tanto na parte pública como na parte privada. Daqui a pouco a gente vai ver melhor isso. Então, aqui, o IBGE, ele não formula as políticas públicas, tá? Ele não formula as políticas públicas, ok?
Ele possui uma rede nacional de pesquisa, onde eu tenho 27 unidades estaduais, sendo que uma dessas unidades é o Distrito Federal, e 570 agências de coleta. Professor, é importante pegar esses números? Sim, é importante. Ou seja, o IBGE está presente nas capitais de cada estado e do Distrito Federal, e também possui 570 agências de coleta. O que são essas agências de coleta? A agência de coleta, gente, é porque um estado, às vezes, é muito grande. Então, ele também abriu agências para ajudar, né, pequenos municípios a estar mais próximo do IBGE. Então, eu pego cidades principais dentro de um estado e as cidades principais têm vários municípios aos seus redores, onde vão estar ligados a uma dessas agências. Por isso a quantidade de agência é maior, para dar mais capilaridade, para eu poder estar mais perto da onde eu estou realizando a pesquisa e assim poder controlar, analisar e ter uma melhor qualidade nas pesquisas. Então por isso que são 570 agências de coleta e 27 unidades estaduais. E qual a missão? Presta atenção, missão do IBGE vai cair na prova, não tem para onde fugir. A missão é retratar o Brasil. E retratar o Brasil com o quê? Poxa, a finalidade não é eu produzir informação, então eu vou retratar o Brasil por meio de informações. Eu vou retratar o Brasil por meio de informações. E quais são essas informações? A informação de conhecimento da realidade e do exercício da cidadania. Poxa, se eu pretendo fazer políticas públicas para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, eu preciso saber o que está acontecendo com o povo brasileiro. Então, as pesquisas do IBGE, eles têm a finalidade de retratar o Brasil, de falar sobre o Brasil, de falar, Brasil, quantas pessoas moram, como elas moram, como são a renda dessas pessoas, qual é a raça que mais predomina no Brasil, é a branca, é a parda, é a negra, tudo isso é a missão do IBGE, retratar o Brasil, dar o máximo possível de informações e, como a gente já falou, de conhecimento da realidade ou exercício da cidadania. E por último, essa missão aqui, ó, ela busca o quê? Concretizar, ela busca concretizar, ela é concretizada quando? E aí a gente vem, ó, identifica, mapeia e analisa o território nacional. Então ele vai identificar o nosso território, vai mapear, fazer o desenho do mapa das fronteiras e analisar o território. Ele realiza a contagem da população, ele informa como a população vive, a população onde vive tem saneamento básico, como são os domicílios, quantos cômodos possui, qual é a renda, é de alvenaria, é de madeira, é uma tenda, como é que vive o povo brasileiro. E mostra a evolução da economia através de estatística do trabalho e da produção. Tanto que a gente vai ver que o próprio censo ele já possui essas duas características, de verificar também onde a pessoa trabalha, o nível de escolaridade e o rendimento da família. Ok? Então aí a gente tem o nosso primeiro esquema para você. Segundo esqueminha é o censo demográfico que a gente tem que analisar. E aí a gente está verificando aí, ó, censo demográfico, ele é realizado a cada 10 anos, acorde aí, ó, 10 anos, questão também que apareceu, já vi várias vezes em prova, a cada 10 anos, a cada década é realizado o censo. Em quanto tempo é realizado o censo? 10. E esse censo 2021, qual é o número dele? É o 13º. Então aí está em Romanos, para quem ainda não sabe, é o 13º censo demográfico do IBGE, tá? É informação importante? Claro que é. Nesses esquemas eu estou colocando informações essenciais para você. O início do censo. O início vai se iniciar dia 1º de agosto. Ah, professor, mas tem a pandemia, não sei o que. Gente, de acordo com como está agora o manual, de acordo com o cronograma de prova, censo é realizado dia 1º de agosto, começa. Agora uma questão essencial é a próxima. Data de referência. Professor, que diacho é data de referência? Data de referência, gente, é a data em que eu falo bem assim, eu vou tirar uma foto. Pá! Tiro uma foto da população nesse exato momento de tempo. E qual é esse tempo? É meia-noite, 0h, do dia 31 para o dia 1º de agosto. Tá? E aí até a gente coloca, ó, instante de tempo que serve como referência para coleta. É o tempo que eu tenho
que tirar, pá, a foto, aquela foto é estática, é parada, e toda vez que eu vou no domicílio, não importa, dia 1º de agosto começa, mas se eu for lá em outubro chegar no domicílio, eu vou perguntar, fazer o questionário todo referente a esse exato momento. Dia 31, meia-noite, do dia 31 para o dia 1º de agosto. Quem morava na sua casa? Ah, morava eu, meu pai. Ah, então beleza. Professor, mas por que tem que existir essa data de referência? Meus queridos, presta atenção numa coisa. Olha aqui, ó. Faz de conta que essa linha que eu estou desenhando aqui, ó, é a data de referência. Para cá, eu tenho o início do censo, da coleta. Aqui eu tenho antes da data de referência. Imagine o seguinte, que na data de referência, se eu não tivesse data de referência, eu podia recensear uma pessoa 2 vezes. E aí não ia ter um dado de qualidade, porque não ia ser real. Exemplo, faz de conta que se não existir data de referência, eu aqui, ó, lindo e maravilhoso, quando começou em agosto o censo, em agosto de 2021, eu morava com uma esposa, tinha uma mulher. E eles foram lá e recensearam em agosto a minha casa e contaram eu como sendo daquela casa. Só que aí quando foi em outubro eu já tinha me separado e já estava com outra mulher. Então aqui, ó, eu em outubro já estava separado, estava com outra mulher morando em outra casa. Já pensou? O censo chega lá, agora em outubro, nessa outra casa que eu moro, e vai me contar de novo. Por quê? Porque não existe uma data de referência. Então ele vai sempre chegar no dia, e no dia que ele chegar, o questionário vai se referir àquele dia, corre o risco de ser contado 2 vezes. Aqui eu coloquei um exemplo básico. Então eu estipulo uma data de referência porque essa data é a data base. É a data base para eu identificar o questionário. Então todo mundo que foi entrevistado pelo censo, ele tem que pegar como essa referência. Ele vai falar assim, ó, em tal data, quem residia na sua casa? Como era a sua casa nessa tal data? Ah, professor, mas a pessoa vai lembrar? Gente, o censo ele busca ser realizado aí no máximo em 3 meses. Tanto que o contrato de vocês pelo edital é 3 meses, mas podendo chegar até 1 ano. Então essa data de referência, se eu tenho a data de referência, eu vou chegar. Tá? Em agosto, ele estava morando aonde? Aqui. Quando chegar em outubro, ele mesmo tendo mudado de residência, eu não vou contabilizar ele, porque eu estou considerando a data de referência, que é meia-noite do dia 31/7 para o dia 1º de agosto. Ok? Compreendido? O objetivo, contar a população e apresentar informações sobre características dos habitantes e dos domicílios. Então, qual é o objetivo do censo? Eu contar a população, saber qual é a quantidade de brasileiros que a gente tem aqui, né? E, junto com isso, eu consegui coletar informações sobre os habitantes e sobre os domicílios, aonde eles vivem, como é a casa, tem saneamento básico, não tem, é uma dos objetivos. Finalidade, definição de políticas públicas e auxiliar nas decisões de investimento, tanto público como privado. Então, ambos vão servir para fins de estatística do censo demográfico, correto? Então, isso aqui é a finalidade. E os dados do censo que apresenta a nossa apostila, ele fala o seguinte, ó, vão ser visitados 70 milhões de domicílios, é muita coisa. Por isso nós temos muitas vagas, porque é muito local para ser visitado, e sendo que tem que visitar todos os municípios têm que ser visitados. São mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados para ser verificado no nosso território, sendo visitado mais de 5.568 municípios, né? Perfeito? Meus queridos, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais de censo. Mas para ter a próxima aula, eu tenho que saber se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram desse esquema de como a gente quer trabalhar esse conteúdo a respeito desse conhecimento técnico do IBGE. Então, o que eu peço para vocês? Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo. Professor, cadê a aula 2? Professor, cadê a aula 2? Deixa o like, coloque nos comentários se você gostou e me siga nas redes sociais, @professor.arlenson. A gente vai começar a partir desse segunda quinzena de março a fazer vários quiz lá nos nossos stories
de conhecimentos técnicos. Tudo isso para você chegar muito preparado. Então deixe seu comentário aqui embaixo. Um abraço e até a próxima aula. Caso você comente aqui dizendo que gostou, eu quero saber a opinião de vocês. Forte abraço e até lá. Uou!